Irmãos, nós vamos começar hoje uma série de mensagens chamada escolhas. Amém? Tem coisas que a gente não tem como escolher, né? Eu escolhi a esposa, mas não escolhi a sogra, o cunhado. Não escolhi os filhos, escolhi fazer um filho, mas não escolhi que viesse a Dibe. Tem coisas que a gente não consegue escolher. Você não consegue escolher a sua altura, senão seria da altura do Dylan, com a barba do Aniel, com o português do Antiovani, com o corpinho do Wesley, o olhinho do Juliano, cabelo do pastor Éder. Tem coisas que a gente não escolhe. Então tem algumas coisas que a gente acha que é o karma, mas é uma escolha errada, na hora que nós deveríamos ter calma. Então não é o karma, é que faltou calma na hora da escolha. Nos precipitamos, nos movemos nas carências. Então nós vamos estar falando sobre isso, e hoje eu vou estar falando sobre, debaixo do tema, escolha a escolha de Deus. Deus faz uma escolha e apresenta para você, você aceita ou não. É isso que a gente vai estar aprendendo. E deixa eu falar uma coisa para você: não é pecado dar glória a Deus durante a mensagem, nem aleluia. Aí está uma escolha boa. Quem está solteiro aí, irmão, vocês lembram disso? Você é velha, né, irmão? Os jovens de hoje, eles não sabem mais namorar, irmão. Sabe, mas hoje eles namoram com os dedos, aqui ó. Aí chego na frente da menina e fica assim, não sabe o que falar. Nós chegava aqui ó, 5 minutos da música lenta para... Irmãos, nós temos alguns livros ali na nossa livraria. Qual é o propósito? Muito bom. Enraizado, que é o livro que nós estamos lendo, nós pessoal do Querigma estamos lendo, vamos ter que apresentar um trabalho para o pastor Éder. Enraizado, eu não tenho muita experiência, é só um pastorzinho lá da igreja Jesus Culture. E o livro dos livros, Lidere-se. Eu trouxe um livro de um pastor, que eu vou estar citando o nome dele hoje na mensagem, Lar Docilar, que eu quero dar para a Suzy, do Dr. James Dobson. Ele não só foi um escritor de 36 livros, como um pastor e psicólogo. Então pensa, Suzy, no livro top. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos 65 e 4. Então me ajude, irmão, prega comigo, amém? Quem prega entra numa guerra de mentalidade, e a igreja precisa estar nos impulsionando. Então participe desse culto, interaja com esse culto e me empolgue, que aí no final você vai embora, irmão, de SAMU, você carregado, devido à manifestação da unção de Deus sobre a sua vida. Eu estou com saudade daqueles cultos que eu não precisava pregar. Eu tenho mensagem para pregar, mas aqueles cultos que Deus fala de um jeito que o pastor tem que se calar e pegar o banquinho e sair de fininho. E eu tenho orado todos os dias, todas as manhãs, para que o avivamento volte para o mundo inteiro, porque o culto de máscara está acontecendo no mundo inteiro. Então que a máscara não venha atrapalhar, irmão, o mover de Deus, amém? Salmo 65 e 4 diz assim: bem-aventurado, eu vou estar lendo aqui na NVT, Nova Versão Transformadora, que diz assim: como é feliz, que é a mesma coisa, bem-aventurado no hebraico quer dizer feliz 2 vezes. Como é feliz
aquele que tu escolhes para se aproximar de ti, aquele que vive em teus pátios. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. É o templo. Continuação do texto diz assim: quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Aqui no nosso painel diz: ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Amém? Quando Davi escreve a respeito desse texto, ele está falando de uma escolha de Deus, uma ação de Deus que exige uma reação nossa, ou uma interação nossa. Ele está dizendo aqui que como é feliz o homem que foi escolhido por Deus para estar próximo de Deus. Pastor, isso quer dizer então que Deus escolhe só alguns para estarem próximos dele? Depende. Para estarem perto dele, ou no lugar onde ele está, Deus chama a todos, que é o que diz o versículo 2, Angélica. Pode dar uma resinha de 2 versículos aqui. Versículo 2, no mesmo salmo diz assim: ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Então todos os homens têm acesso a Deus. Mas quem que Deus chama para perto dele? Aquele que está disposto a interagir com ele. Ou seja, aquele que escolhe a escolha de Deus. A escolha de Deus não é uma imposição. A escolha de Deus não é uma obrigação. A escolha de Deus é uma exposição. Ele expõe a sua escolha e diz para você: escolha a minha escolha ou a sua. Está tudo certo, é você quem sabe. O que eu aprendo com isso é que Deus não age com exclusivismo. Deus não faz acepção de pessoas. Todos são chamados para onde Ele está, para o ambiente onde Ele está, para um planeta onde Ele está, para uma igreja onde Ele está. Mas a segunda coisa que eu aprendo aqui é que Deus escolhe alguns para estarem íntimos dEle. Quem são, pastor? Os interessantes? Não, os interessados. Aqueles que querem queimar na presença dEle. Aquele que tem paixão por mais de Deus, e por mais que Ele libere, querem mais, não se contentam, não se satisfazem com nada menos do que tudo. Moisés já tinha um nível de experiência com Deus, e ele disse: não, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua face. Lá no livro de Cantares de Salomão, agora não é a igreja na pessoa de Moisés dizendo: eu quero ver a tua face. Agora é Salomão dizendo para Sulamita: Sulamita, mostra-me a tua face. É como se Deus estivesse dizendo: beleza, teve um tempo em que vocês queriam me ver, agora eu quero ver vocês, se apresentem a mim, se apresentem em intimidade comigo. Então, irmão, se você está aqui nesta noite, você deve se considerar uma pessoa feliz, porque Ele escolheu você para estar próximo dEle, para estar com Ele, para estar em intimidade com Ele. Mas queira mais do que estar com Ele. Pedro andava com Jesus, mas o seguia de longe. João também andava com Jesus, mas reclinava a cabeça no seu peito. Então, irmão, Deus chama todos a Ele. Jesus disse que quando Ele fosse assunto ao céu, Ele atrairia todos a Ele. Jesus chama todos a Ele. Agora, para um particular de intimidade é outra coisa, irmão. Os meus filhos, eles comem comigo na mesa, mas quem vai para o quarto comigo é minha esposa. Quem está me entendendo aqui? Glória a Deus. E o texto segue dizendo: quantas coisas boas, versículo 4, Angélica, quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. O que eu aprendo com isso é que Deus escolheu para estar na casa dEle. Deus nos escolheu para estarmos na casa dEle e nos saciar com as coisas boas que o templo nos oferece. Pergunta para o irmão do lado: irmão, Deus ainda é suficiente para você? O culto ainda te abastece? O que a igreja te fornece, o que o templo te fornece, o que a casa te apresenta, tem suprido o nível de satisfação da tua alma? Porque uma coisa que atrapalha relacionamentos é a insatisfação crônica. A insatisfação crônica cria reclamadores crônicos.
Sabe aquele adolescente que está numa fase de transição, que reclama da comida, reclama de tudo? Então, a Bíblia diz no livro de Isaías 48:10, a Bíblia diz que Deus nos escolheu da fornalha da aflição. Pastor, como é que eu faço para querer ter essa intimidade com Deus? Como é que eu faço para querer queimar na presença de Deus? É só você olhar para trás, irmão. Olha para o seu passado. Por que Davi queria queimar na presença de Deus? É só você ler o Salmo 40, versículo 2, onde Davi diz: porque Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Minhas lembranças, irmãos, constroem o nível da minha gratidão, e minha gratidão constrói o nível da minha adoração. Quanto mais eu me lembro de onde Deus me tirou e me lembro para onde eu estou indo, irmão, mais agradecido eu sou. E quanto mais agradecido eu sou, mais adorador eu me torno. Aleluia! Ore a Deus para que o seu coração queime pela presença de Deus. Eu oro a Deus para que o meu coração queime por amor à minha esposa, irmão. Eu oro a Deus para que nesse restinho da nossa vida, eu e ela não nos tornemos amigos, amiguinho para levantar cedo, tomar chazinho e conversar sobre os netos. Não, irmão. Se Abraão fez filho com 100 anos, irmão, quero pelo menos até uns 70 anos não precisar usar Viagra. Eu oro a Deus para que o meu amor por minha esposa se renove. Quem veio no culto domingo? Na hora do culto nós estávamos num ambiente com uma jacuzzi. Pastor, o que é jacuzzi? Eu falava Yakuza, mas Yakuza é a máfia japonesa. Jacuzzi é um tanque redondo, irmão, com bolhas te massageando. Então, semana passada, enquanto você estava aqui na igreja, eu e ela estávamos num ambiente, irmão, de renovação do nosso sentimento, de renovação do nosso amor. Que você tenha esse sentimento com Deus e por Deus. Que você faça do culto a sua jacuzzi, o momento em que você vai estar numa banheira de hidromassagem com uma aguinha bem quentinha com a pessoa que você está apaixonado. Pode ter certeza que esses momentos vão renovar os seus sentimentos por Deus e o seu relacionamento de Deus com você. Amém? Amém? Isaías 48:10, te escolhi na fornalha da aflição. Deus não me escolheu porque eu estava desfilando bonitinho, cheirosinho, não. Ele me arrancou da fornalha da aflição, irmão. Você sabe o que é um menino de 20 anos de idade ir para uma rave que chamavam de domingueira? Você sabe o que é um menino de 20 anos de idade que não fumava e que não bebia, ir para um lugar e se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Com um vazio existencial tamanho do mundo, e pensando: e aí, só existe isso, só existe isso? E Deus disse: não, cara, tem outra coisa que você não conhece, que o mundo não pode dar. Tem outra coisa que você só vai receber de graça, pela graça, no teu quartinho de intimidade comigo. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu fazer 3 perguntinhas para você. Número 1, você sabia que a vida é feita de escolhas e atitudes? Ivan Maia diz: primeiro você escolhe, depois você colhe. Então, como que você é para fazer escolhas? Segunda pergunta, você sabia que não fazer escolha também é uma escolha? Não fazer escolha também é uma escolha, também é uma decisão. Ficar sem posicionamento, ficar no neutro, deixando a vida te levar, deixando as coisas acontecer, vivendo aquela letra do Raul Seixas, maluco beleza, esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir por não ter onde ir. Também é uma escolha. Mas uma coisa que eu quero que você entenda: a morte de Jesus na cruz do Calvário deu a mim e a você poder de escolha. Deu a mim e a você poder para olhar para Satanás, e como um título de um livro que eu tenho lá em casa, do Carlos Anacondia, um argentino, título do livro é Escute Aqui, Satanás. Ei, a Bíblia deu para mim e para você, a cruz, o Calvário deu para mim e para você a autoridade para olhar no olho de Satanás e dizer: escute aqui, Satanás, eu não vou viver aquilo que tu desenhou para a minha vida, porque Deus tem mais. Deus tem mais, e eu não quero nada menos do que tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu não abro mão de nenhuma unha, como disse Moisés para Faraó lá em Êxodo capítulo, acho que é 4,
ou 10, está na Bíblia. Então veja só, terceira pergunta: você tem facilidade e medo de fazer escolhas? De tomar decisões? A maioria de nós temos. A maioria de nós nos sente seguros numa zona de conforto. Por isso que nós temos dificuldade de trocar de loja, de trocar de supermercado para comprar, de trocar de vendedor, de trocar de igreja. Às vezes estamos morrendo dentro de uma denominação, às vezes estamos morrendo debaixo de uma liderança desajustada, às vezes estamos morrendo numa religião sem estrutura, sem base, mas nós temos dificuldade do novo. O novo nos assusta, o novo nos assusta, o novo nos amedronta, porque nós, como seres humanos, nós queremos ter controle de tudo. Então eu sei que é difícil fazer escolha. Por quê, pastor? Por que é tão difícil fazer escolha? Porque toda escolha implica em perdas. Vou repetir: toda escolha implica em perdas. E o nosso cérebro, ele não está programado para nós perdermos nada. Nós não queremos perder nada. Nós queremos ser como um porquinho vesgo para comer em 2 coxinhos ao mesmo tempo, irmão. Essa era uma piada, se você não entendeu, depois eu tento melhorar a outra. Mas nós temos dificuldade de nos posicionar e de fazer escolha, porque toda escolha implica em perda. Exemplo: por que é tão difícil fazer dieta? Porque você vai perder, irmão, aquilo que era mais saboroso. Esse dia eu estava falando com a minha esposa, quando eu era tão fino, tão magro, que para eu tomar banho tinha que ser de perna aberta, para não cair no ralo, eu não tinha dinheiro para comer X todo dia. Agora eu tenho dinheiro para comer X salada, hambúrguer, pizza, todo dia. Não posso, porque a minha dieta escolheu, a minha dieta contemplou uma perda de eu ter que abrir mão daquilo que eu mais gosto. Irmão, tem coisa melhor para crente do que dormir e comer? Fala para mim, irmão. Não tem, não acredito. Dormir e comer é bom demais. Ontem a irmã Simone levou um banoffee lá para minha esposa. Eu não sou muito de doce, mas dei umas 2 colheradas, irmão. Aquilo foi feito no Santo dos Santos lá no céu, irmão. Mas a dieta é uma escolha, e toda escolha é uma perda. Diga comigo, perda. Quem está no culto aqui? Quem está no culto fala Irmão, pastor, eu gostaria de ler, eu gostaria de ser inteligente, irmão, para você optar pela escolha da intelectualidade, você vai ter alguns jogos de futebol que você não vai poder ler, assistir, porque você vai ter que estar lendo. É uma perda. Você vai perder algumas coisas porque você vai ler, você vai ficar lendo, você vai de repente vai estar num avião, vai estar lendo, vai estar numa beira de uma piscina, vai estar lendo. Irmão, pastor, eu gostaria de ter unção. Você vai perder algumas coisas também, irmão, porque a unção vai exigir de ti algumas renúncias até daquilo que não é pecado. Aí você escolhe, então não quero, está tudo certo, irmão. Mas você vai ver pessoas ungidas indo a lugares que você nunca vai. Você vai ver pessoas ungidas sendo usadas de uma forma que você nunca será. Irmão, ser cantor, ter um ministério é uma renúncia. Você chegou 7h30, alguns por hábito 7h40, mas o pessoal estava vendo no grupo lá, já tinha marcado para 5h30 da tarde, está aqui passando as vozes. É uma escolha que eles fizeram do ministério, é o preço. Aí eles queriam assistir o Flamengo. Não dá, tem que estar na igreja. É uma escolha, perda. Para ser pastor foi uma escolha, irmão. Quando eu me converti, eu era cabeleireiro. Não, logo depois que eu me converti, me tornei cabeleireiro. E teve um tempo, irmão, que eu estava ganhando muito bem. E Deus disse, você precisa escolher, ou ser cabeleireiro ou ser pastor. Porque eu não estava conseguindo conciliar todas as coisas. Eu não estava conseguindo, tinha momento que eu saía do salão e depois o pessoal ligava, pastor, Jean, você deixou a chave na porta aqui, porque eu tinha que atender a igreja. E teve um momento que eu tive que fazer uma escolha, e eu dizia, pastor Christian, mas eu não quero depender de crente, eu não quero depender de crente. Eu disse, não, você não quer depender de mim. Mas eu tive que fazer uma escolha, ser pastor é uma escolha. Coloquei um escritório de coach, eu digo, agora eu vou ser coach, eu vou ser um pastor coach. Fiz um escritório lindo, montei lindo lá no centro. Eu disse, eu vou conciliar
Quando eu vi lá no escritório de coach, tinha óleo ungido, tinha a Bíblia, pessoas aceitando Jesus. E Deus disse: para com isso, meu filho. Eu te chamei para ser pastor. E ser pastor, você tem que fazer, foi a sua escolha, eu não te obriguei. A Bíblia diz: quem deseja, excelente obra deseja. Eu não te escolhi, eu te escolhi e te apresentei, você aceitou essa escolha. Então hoje eu sou um pastor coach, mas eu não sou um coach pastor, irmão. Até agora eu não ganhei R$1 com coach, não quero, não vou, não quero. Já me ofereceram muita gente: pastor, eu te pago tanto para você ser coach. Eu digo: não, eu sou pastor de graça. Você quer? Então eu quero que você entenda nessa noite que é difícil você fazer escolha. Amém? Amém? Irmão, para mim casar eu tive que escolher, irmão, não me relacionar com 3 bilhões de mulheres no planeta, uma mais linda que a outra. Eu tive que escolher isso. 3 bilhões de mulheres, só uma, irmão. É uma escolha que eu fiz. Tem homem que ele casa, mas ele não escolhe, não se decide, não se posiciona. E é por isso que os relacionamentos não estão dando certo. Irmão, para eu ficar na igreja eu tive que escolher. Eu tive que escolher algumas coisas. Ontem perguntaram: pastor, o que você acha da bebida? Eu digo: irmão, faz 30 anos que eu me converti, e 30 anos que eu não bebo um gole de álcool. Um gole de álcool. Foi uma escolha que eu tive. Foi uma escolha que eu tive. Pastor, você escuta as músicas seculares? Eu não escuto. Aí você vai para a internet, você vê um monte de pastores defendendo o uso moderado da bebida, o uso moderado da música secular. Você vê um monte de pastor defendendo o uso moderado de tudo. Direito deles. Eu estou falando para você que eu resolvi fazer uma escolha. Eu resolvi que nunca mais eu iria dar carona para mulher nenhuma depois que eu casei, e não dou carona. Se eu ver a sua mulher vindo do supermercado com aquelas bolsinhas pesadas na mão, dia de chuva, eu dou meu carro para ela ir para casa, e eu venho a pé na chuva. Foi uma escolha. Eu quero que você entenda que foi uma escolha. Quando eu resolvi, irmão, que eu escolheria a escolha de Deus me levar para o céu, eu tive que renunciar ao inferno. E deixa eu te falar, irmão, o inferno é divertido. Quem caminha indo para o inferno se diverte mais do que crente. Quem está na igreja, irmão, o mundo é divertido, o mundo é legal, o mundo é gostoso demais, gente. Uma novinha de vez em quando é gostoso demais. Uma gelada, melhor, top. Tudo é bom. Mas o que eu quero nessa noite é que você faça uma escolha. Aliás, eu nem quero que você faça uma escolha. Eu só quero que você aceite a escolha de Deus, só isso. Aceite a escolha de Deus. Escolha a escolha de Deus. Pode ter certeza, vai exigir renúncia. Pode ter certeza, vai exigir cruz, vai exigir sofrimento. Só que este lugar vai te levar, irmão, para um lugar que aqueles que não quiseram fazer essa escolha, infelizmente, não irão. Amém? Então diga para o irmão do lado: escolha a escolha de Deus, irmão. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito, que é 1 Coríntios capítulo 27, versículo 28. Capítulo 1, versículo 27 e 28. Na tradução que eu conheço, diz assim: pelo contrário, olha que legal como começa o texto. Pelo contrário, sabe o que Deus está falando? As minhas escolhas se movem no contrário. Eu ando na contramão. Eu não ando na lógica. A minha escolha caminha no caminho da improbabilidade. O texto de 1 Coríntios 27 começa dizendo: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as... Quem está no culto aqui? Para confundir as... E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as... E Deus escolheu as coisas ignoradas, desprezíveis e as que não são, para reduzir a nada as que são. Olha que escolha de Deus, irmão. Deus olhou para a terra e pensou: tem muita gente mais inteligente que um Jean, mas eu não escolho pessoas usando como critério a intelectualidade. Qual é o critério que Deus usa, pastor? O critério que Deus usa, irmão, não é a intelectualidade, é a humildade. É a humildade. Porque quando Deus escolhe alguém, essa pessoa é humilde, ela é ensinável, ela é dobrável,
Ela para com eu acho isso, eu acho aquilo. Ela não começa a se relacionar com Deus no campo do percentual mínimo. Pastor, até quantos goles? Até quantos tragadas? Até quanto? Não, irmão, ele não se, quanto que eu tenho que dar para Deus? Ele nunca se relaciona com Deus no campo do mínimo, porque isso não é amor. Isso não é amor. Eu não tenho que chegar para minha esposa e dizer: quanto que tu quer do meu salário? Sabe por quê, irmão? Porque desde quando a gente casou e eu me converti, eu entendi na Bíblia que o meu salário e da minha esposa é um salário só, e que nós temos um único cartão de débito, que por sinal fica com ela. Pastor, mas se a minha esposa é compulsiva, aí traga ela para um atendimento, para a gente converter ela e expulsar esse espírito de consumismo. Mas o que eu quero que você entenda é que a escolha de Deus não aconteceu no campo da intelectualidade. Deus escolheu os loucos, as coisas loucas para confundir as sábias. Eu quero que você entenda que a escolha de Deus não acontece como critério da força, mas da dependência. Deus não escolheu os fortes, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Por quê? Porque o fraco é dependente. Quando você está doente, você está fraco, você se torna dependente de uma enfermeira, você se torna dependente de um médico, você se torna dependente de pessoa, e é isso que Deus quer. Por isso Ele disse: aqueles não precisam de médicos sãos, ou seja, aqueles que acham que não estão doentes, não são dependentes. Então Deus usa como critério de escolha, irmão, não a força. Aliás, irmão, a fraqueza nos aproxima de Deus. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Como eu me sinto fraco, como eu reconheço minha fraqueza, eu não fico dependendo de mim, eu não fico estribado no meu conhecimento, na minha estrutura, na minha meritocracia. Eu entendo que eu dependo 100% de Deus. Aleluia! E aqui a Bíblia segue dizendo que Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Irmão, aquilo que o mundo considera importante para Deus é nada. Para o mundo o importante é o corpo. Aí fica fazendo plástica de tudo quanto é lado, irmão. Tem mulher que já fez tanta plástica, já puxou tanto, que se levantar o braço, levanta a perna. É verdade. Deus está dizendo: alô, os meus valores não se estribam nos valores do mundo. A escolha de Deus reduz a nada a escala de valores do mundo. Sabe o que Martinho Lutero disse? Ele disse o seguinte: Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o homem não se reduzir a nada, Deus não vai fazer nada com ele. Quando a Bíblia diz em Gênesis 2:1, e criou Deus no princípio, criou, a palavra criou ali é bara, falo isso quase todo domingo, é criar a partir do nada. Então, se você, irmão, o diabo tem tentado convencer você que você não é nada, que você não tem nada, diga assim: para mim está tudo certo, porque o Deus que eu sirvo faz e cria a partir do nada, senão não seria Deus. Amém, irmão? Então Deus escolheu você, mesmo sabendo que você não era nada, para tornar de você que não é nada, tudo. Amém? Então escolha a escolha de Deus, amém? Escolha a escolha de Deus. Quando eu escrevi o livro Família à Luz da Bíblia, que foi meu primeiro livro, eu cometi um erro, porque eu coloquei ali alguma escala de valores. Eu coloquei: precisamos ter uma lista. Primeiro Deus, depois a igreja, primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, depois a saúde, depois a igreja, depois não sei o que. Aí depois que eu lancei o livro, imprimi o livro, Deus disse: esse teu negócio está errado, isso aí não está certo. Eu disse: mas por que não está certo? Ele disse: porque eu não sou o primeiro da lista. E aí eu disse: mas como assim o senhor não é o primeiro da lista? Ele disse: não, eu sou a lista. Eu sou a lista. Aí eu disse: mas qual é o problema de eu colocar o senhor como primeiro? Aí ele disse: eu não quero ser o seu primeiro, eu quero ser o seu último. Aí eu disse: o senhor gosta de complicar as coisas, né? Eu disse: não, quero que... Ele perguntou para mim: tu quer ser o primeiro marido da tua esposa ou o último? Deus não sabe brincar, irmão. Deus bota a gente para pensar. Eu disse: eu quero ser o último.
que adianta eu infartar amanhã? Minha esposa vai ficar no meu caixão. Nunca mais caso. Ele era tão lindo, tão perfeito, tão cheiroso. 1 ano depois. Irmão, eu não quero ser o primeiro marido da minha esposa, eu quero ser o último. Quem está casado com Jesus aí? Tenho contra ti que deixasse o teu. Volta às primeiras obras. Ei, alô? Faça de Jesus o último Deus que você encontrou, o único Deus que você vai adorar. Faça do seu resto de vida com Jesus os dias mais intensos da sua vida. Pare de ficar estribado teu passado, pastor, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo, porque eu tenho o título de pastor, porque eu fui presbítero, evangelista. Irmão, pelo amor de Deus, o que Deus quer é que você faça uma escolha. Qual escolha? Ser escolhido por Ele. Embora você seja alguém improvável, então se reduza a nada, entendendo que Deus não tem problema em lidar com quem se sente o nada. Deus tem problema de lidar com o prepotente que pensa que é tudo e que não precisa de Deus. Este é o problema de Deus, as pessoas acharem que o que elas têm, o que elas fazem é o suficiente para não precisar dEle, não precisar de estar na igreja aprendendo no seu santo templo. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa planta aqui é natural, gente. E se eu arrancar essa planta daqui, vai ser só uma questão de horas, para que ela morra, porque a origem dela é a terra. A origem do peixe é a água, e se você arrancar um peixe da água, é uma questão de minutos para que ele morra. E a sua origem é Deus. Gênesis 2:7, Deus soprou na sua vida, nas suas narinas, o fôlego de vida, e você se tornou alma vivente. O diabo sabe disso. Então não há vida sem Deus. Aqui está dizendo, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Faça a sua vida ter sentido. Faça tudo que você for fazer, seja na sua profissão, seja na sua relação, seja no seu ministério, seja em qualquer coisa que você for fazer, use Deus como lista. A partir do momento que isso acontecer, Ele não vai ser só o primeiro, Ele vai ser o primeiro, o meio e o fim. Amém? Aleluia. Então, escolha a escolha de Deus. Deus nos escolheu para sermos ricos na fé. Quem quer ser rico aqui, irmão? Além de mim, tem mais alguém que quer ser rico? Eu quero ser muito rico, irmão. Eu não quero morrer enquanto não puder encostar uma carreta de cesta básica todo mês aqui na frente. Eu não quero morrer sem isso acontecer, irmão. Eu não quero morrer sem acontecer de eu poder chegar e bater a porta do meu carro e descer na frente do orfanato que a igreja vai sustentar, dando dignidade a crianças carentes. Eu não quero morrer sem isso acontecer. Eu não quero morrer sem eu poder chegar num centro de reabilitação feminino, um lugar com dignidade, onde as mulheres não são colocadas lá como objeto e escória da sociedade, mas um lugar onde as mulheres serão colocadas para um recomeço, para um reposicionamento. E isso custa dinheiro, e eu quero ter dinheiro para isso. Agora, há um texto na Bíblia, em Tiago, no capítulo 2, versículo 5. Tiago, para quem não sabe, ele era o irmão físico de Jesus. Ele era filho de José, assim como Jesus, por parte de mãe. Olha só, Tiago 2:5 diz assim, se quiser colocar para mim na tela, Angélica diz assim: ouve, meus amados irmãos. Tiago está dizendo, ei galera, presta atenção, empreste seus ouvidos aí, ouçam isso que eu vou falar para vocês. Eu sei o que eu estou falando, eu sou irmão do cara, eu sou irmão de Jesus. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em quê? Em fé, irmão. Em fé. Por que Tiago fala ser rico em fé? Porque tem algum problema em ser rico financeiramente? Fala para mim, tem ou não tem? Tem não, irmão. A Bíblia diz que a riqueza é dom de Deus. Agora, uma riqueza sem fé me torna autossuficiente.
Uma riqueza sem fé me torna uma pessoa excludente. Eu excluo Deus dos meus projetos. Meus filhos ficam doentes, a Unimed vem antes da oração. O remédio vem antes do óleo. Então é isso que Tiago está nos dizendo. Não tem nenhum problema em vocês serem ricos financeiramente, desde que vocês sejam ricos na fé. Porque uma pessoa que é rica financeiramente, mas não vive por fé, ela tem medo de perder, ela tem medo de ser assaltada, ela tem medo de voltar àquele estado financeiro caótico em que um dia ela viveu, e por isso que ela se torna uma pessoa workaholic, uma pessoa que trabalha, achando que é por muito fazer. Então Tiago está dizendo: ei, Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Tiago está dizendo: tenha dinheiro, mas não dependa desse dinheiro. Tenha dinheiro, mas não pensa que por mais dinheiro, irmão, Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, no auge do sucesso, com todo o seu potencial financeiro, com os melhores médicos, não conseguiram livrá-lo do câncer. O que eu estou querendo dizer para você: tenha dinheiro, irmão, seja um excelente profissional, trabalhe bastante, mas a Bíblia diz que tudo aquilo que não é por fé é pecado. Tudo aquilo que não é por fé glorifica você, enaltece você e não a Deus. Pastor, quem não sabe que foi escolhido para ser rico na fé, primeiro, ou melhor, quem sabe, irmão, quem entende que foi escolhido para ser rico na fé, em primeiro lugar, não se embriaga com o aumento do dinheiro. Não se embriaga, pisa no dinheiro e dá glória a Deus. Não se acha melhor do que ninguém porque está com um carro melhor, com uma roupa melhor, com uma casa melhor, porque sabe que tudo aquilo que é palpável tem prazo de validade. Uma pessoa que é rica na fé é uma pessoa que não se embriaga com o aumento de dinheiro. E olha o que a Bíblia diz, Salmo 62:10: se suas riquezas aumentam, não façam delas o centro da sua vida. Na tradução, na Almeida Corrigida Fiel, diz: não ponhas nela o seu coração. Deus tem um projeto abençoado para a sua vida. Eu estava conversando com o irmão que está nesse lado aqui, semana passada, sobre um menino que se criou na igreja, na cidade. Menino abençoado, Deus era tudo para ele, até que fez uma faculdadezinha, começou a ganhar um dinheirinho, aí a igreja, irmão, já não prestou mais, Deus já não é mais o suficiente. Primeiro começou uma vida de ambiguidade, um pé na igreja e um pé no mundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Teve um dia que eu cheguei para o meu filho e disse: cara, escolhe, irmão, ou Deus ou o diabo, ou a igreja ou o mundo. Não fique meio termo. A igreja é o pior lugar para você perder tempo. Isso eu falando para o meu filho. Então, irmão, a Bíblia diz que Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Na fé. Pastor, então Deus não escolheu os ricos deste mundo para serem ricos na fé? Sim, Deus escolheu os ricos deste mundo, desde que eles se sintam pobres diante dos valores reais da Bíblia. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados os pobres. Quando se fala de pobre, não é falta de dinheiro, irmão, apenas. Porque eu já fui um pobre muito arrogante. Hoje eu sou muito humilde, irmão. A única coisa que eu me orgulho hoje é da minha humildade. E eu lembro que eu pedia roupa emprestada para ir na balada. Aí eu entrava assim, ó, com roupa emprestada, Ângelo. Olhava para o pé do primo, para a calça do irmão. Então o orgulho não é um estado financeiro, é um estado de espírito. Deus escolheu eu e você, irmão, para sermos ricos na fé. A partir do momento que a fé ter mais valor do que dinheiro, pode ter certeza que o dinheiro vai vir para a nossa mão, porque não vai mais roubar o nosso coração de Deus.
Aleluia! Gente, quem sabe que foi escolhido para ser rico na fé, não trava com circunstâncias de escassez. Não trava. Pastor, eu estou passando um momento que eu já pensei até em tirar minha vida. Sabe o que é isso? Orgulho. Você não está tendo humildade para saber se adequar a essa realidade. Deixa eu te falar uma coisa, essa realidade é circunstancial, vai passar. Olha aqui para mim, todo vale passa, toda crise passa, todo vírus passa, amém? Mas a Bíblia diz, passará os céus e a terra, mas as minhas promessas, as minhas palavras não hão de passar. Quem tem Bíblia aqui, irmão? Quem tem Bíblia, seja no celular ou de papel, por favor, levante ela. Levante a sua Bíblia no seu iPhone, aí, no seu iPad, no seu iPad, sei lá, no que tiver. Ei, levante aí, por favor, irmão. Você tem promessas aí que não vão passar na sua vida. Sabe o que você tem que fazer? Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Escolha essas escolhas. Escolha viver por fé nessas promessas de Deus, vão se cumprir na sua vida. A única pessoa que pode atrapalhar é você mesmo. É você mesmo. Eu amo Paulo, irmão, de paixão. Quando eu chegar lá no céu, eu vou dar um abraço de estralar os ossos espirituais dele. Filipenses 4:12 e 13. Quem aqui já ouviu falar aquele texto, já ouviu assim em para-choque de caminhão, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem aqui pelo menos uma vezinha já leu ou ouviu esse texto? Por favor, levante a mão. Esse texto, irmão, não dá uma sensação de empoderamento? Tudo posso naquele que me fortalece. He-Man, eu tenho a força. Tudo posso. Então eu posso tudo, irmão. O tudo posso não é que você pode tudo. Versículo 12, que é o contexto do texto, diz assim o versículo 12 de Filipenses 4:12, Angélica. Paulo falando, tanto eu sei estar humilhado, como também ser honrado. Quando eu for humilhado, tem propósito, e quando eu for honrado, eu não vou me exaltar. Quando eu for humilhadinho, eu não vou ficar brabinho e falar bobagem, mas quando eu for honrado, eu também não vou me exaltar com isso. Ele está dizendo de tudo, e em todas as circunstâncias, diga comigo, circunstâncias, já tenho experimentado tanto de fartura, como de fome, assim de abundância como de escassez. Olha o meu texto aqui, diz assim, sei viver na necessidade e também na fartura, aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio e de estômago vazio, com pouco ou com muito. Aí então vem o versículo 13, e eu tudo posso naquele que me fortalece. Na minha tradução NVT diz assim, posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Pastor, o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que esse texto não está falando de empoderamento. Esse texto está falando de conhecimento. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, gente? Que ele conhecia tanto Jesus, ele conhecia tanto Cristo, ele conhecia tanto as promessas de Deus, que ele tinha estrutura para viver qualquer circunstância. Ele não era medido por circunstâncias, ele não era medido pelo seu estado financeiro, ele não era medido pelo estado de saúde que ele estava vivendo, ele não se media, irmão, por sucessos imediatos. A internet faz isso o tempo todo, a internet faz isso o tempo todo. É o tempo todo pessoas ostentando, é o tempo todo pessoas dizendo, eu sou vencedor. Irmão, ser um vencedor não significa ter coisas. Pastor, então o que é ser vencedor? Ser um vencedor é quando as coisas não têm você. Esse era o momento que você dava pelo menos um glorinha, para me empolgar. Eu vou repetir, ser um vencedor não é você ter todas as coisas. Ser um vencedor é nada ter você. O seu coração é de Deus. Tudo que você tem é para cumprir um propósito. Tudo que você faz é para glorificar a Jesus. E aí, meu irmão, a igreja que você pastoreia,
Aí a igreja que você pastoreia pode ter 10 mil pessoas, como pode ter 10 pessoas. Você vai falar com o mesmo amor, com a mesma intensidade, com a mesma paixão. Sabe por quê? Porque nada te trava, irmão. Coisa boa quando a gente sente que passou no teste. Coisa boa quando você já passou numa prova de escassez e você não murmurou. Aí você passou numa prova de abundância e você não se exaltou. É essa estrutura que Deus quer te dar. Mas essa estrutura só vem de uma coisa: você conhecer a palavra de Deus e você conhecer o Deus da palavra. Amém? Aí você vai entender que você foi escolhido por Deus para você ser rico na fé. Pastor, você não tem nada, pela fé eu tenho tudo. Pastor, a coisa está ruim para você, pela fé vai melhorar. Ah, mas você perdeu tantas pessoas, pela fé Deus vai me dar muitas pessoas que vão fazer parte da minha vida e que vão ser trampolim para eu chegar em alguns lugares que ainda não cheguei. Pastor, mas você perdeu tantas coisas, mas tem tanta gente me achando, irmão, tem tanta gente me querendo, tem tanta gente querendo o que eu tenho, que eu não estou preocupado com quem eu perdi, eu estou ocupado com quem eu estou ganhando. Aleluia! Então, irmão, pastor, como é que você consegue isso? Só pela fé, irmão. Não tem outra maneira. Porque você olha para o seu redor, você não vê nada que sinalize diferença. Mas quando você olha para dentro, você vê um Deus que diz: eu estou contigo, e as minhas promessas continuam de pé. A não ser que você não queira, a não ser que você não creia mais. Quantos creem nas promessas de Deus ainda? Quantos ainda creem nas promessas de Deus? Eu quero crer que você crê. Eu quero crer que eu não induzi você a levantar a mão rapidamente. Estão levantando a mão? Que vou também. Deve ser coisa boa. Eu quero crer, irmão, que você está entendendo que Deus criou você para você ser rico na fé. Eu não acredito numa pessoa que é rica na fé, irmão, que ela não prospere financeiramente. É só uma questão de tempo, a não ser que ela sofra de preguicite aguda. Mas se ela é uma pessoa que ela otimiza seu tempo, que ela não fica cuidando da vida dos outros, né? Como diz o Pablo Marçal, vá cuidar da sua vida. Que ela não fica o tempo todo dizendo: praia de Copacabana, miga, sua louca, não acredito. Irmão, se você não ficar o dia todo, queridão, mês que vem agora eu lanço mais um livrinho com 340 páginas. Porque enquanto os pastores estavam me preocupando: pastor, e daí, pastor, como é que está a igreja? Está ruim, né, pastor? Eu estava levantando, irmão, 5h59 para escrever, lindão. Eu libero essa unção sobre a sua vida. Você tem que ser rico na fé, irmão. Quando você se tornar rico na fé, você vai enfrentar os mesmos problemas, os mesmos desgastes, os mesmos desafios, as mesmas perdas, mas você não vai ser travado e nem embriagado por nada, porque Deus vai te dar inteligência para levar você para o próximo nível. Amém? Para encerrar, fala assim, vamos falar aleluia. Não falou, mas pensou, eu sei, Deus me revelou aqui. Escolha a escolha de Deus. Escolha a escolha de Deus. Deus já fez a escolha para você. Só diga para Ele: o que o Senhor escolheu? Escolhido, não tem outra escolha certa a não ser, e não tem outra forma de escolher errado a não ser escolher aquilo que Deus escolheu. Entendeu? Não? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 diz assim, de novo, NVT. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 diz assim: hoje lhes dei a escolha. Irmão, tem gente que pensa que o ser humano é um robozinho, é uma marionete, é um autômato, é uma máquina programada por Deus. Eu vim no culto porque Deus me programou. Agora eu vou para a vitória. Eu estou passando por luta porque Deus me levou para o dedo. Não, irmão, não é isso. Esse não é o nosso Deus.
Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 diz: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre as bênçãos e as maldições. Vou ler aqui. Não, vou ler aqui. Não, vou ler aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Deus está dizendo: os anjos estão vendo a oportunidade que eu estou dando para você. Os anjos estão sendo testemunhas, e as pessoas na terra também estão sendo testemunhas da oportunidade de escolha que eu estou te dando. Deus está dizendo: depois não vai se aproximar de mim e dizer: Deus, eu não sabia. Deus vai dizer: rola aí o DVD, anjo, mostra ele sentadinho lá no MTR, olhando para o pastor. Aí Deus vai perguntar: eu sei que tu está de máscara, mas tu reconhece esse cidadão? Sim, Senhor. Tu lembra o que o pastor pregou? Não, Senhor, eu estava viajando. Problema seu. Eu escolhi você, trouxe você para estar próximo e escolhi a pregação que o pastor ia pregar. Os céus e a terra hoje tomo por testemunha contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus está dizendo: essas duas coisas estão diante de você, porque eu não criei um autômato, eu não criei uma máquina, eu não criei um robô, eu não criei débeis. Você é feito à minha imagem e semelhança, você é inteligente como eu sou inteligente, você tem poder de decisão como eu tenho, você sabe o que é bom e o que é ruim, você sabe, irmão, todos nós aqui já sabemos. Os pais acham que a primeira palavra que a criança fala é mamãe, não é mamar. Não é papai, é papá. Sabe por quê? Porque a criança não ouve a mãe chamando ninguém de mãe, geralmente. Ela ouve a mãe dizendo: vem mamar. Eu vou dar um mamar. Eu vou dar um mamar. E a criança vai aprendendo isso. Eu vou dar papá. E a criança olha para a mamãe e diz: mamá. E a mãe diz: mamãe, fala de novo, mamá. Se a criança pudesse, apontaria para mamadeira ambulante aí, ó, que eu quero estar aqui, quentinho, Parmalat, purinho. Deus está dizendo assim: galera, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus diz assim, ó: não que eu queira me meter na vida de vocês, mas posso dar um conselho? Escolhe a vida. Escolhe a vida. Escolhe a vida para que vivas, não só tu, mas também a tua descendência. Pastor, o que você aprende com isso? Primeira coisa que eu aprendo, irmão, é que Deus nos dá uma opção de escolha: vida e morte, bênção e maldição. A segunda coisa que eu aprendo é que Deus nos dá uma orientação para a nossa escolha. Escolha a vida. Deus, eu vou dar um conselho: escolha a vida. Deus, não que eu queira me meter, mas eu escolheria a vida. Eu escolheria você escolher a vida. E a terceira coisa que eu aprendo aqui é que as nossas escolhas vão afetar as nossas gerações. As nossas escolhas não são neutras. As nossas escolhas são geracionais. Olha aqui para a minha gravata, irmão. Não olhe para eles que são tudo feio. Olha aqui para a minha gravata. As nossas escolhas são geracionais. Você consegue entender o que eu estou falando? Consegue desse lado entender? Consegue? Consegue entender o que eu estou falando? As nossas escolhas são geracionais. Pastor, o que você está dizendo com isso? Que as minhas escolhas, elas vão influenciar a Débora, a filha da Débora, a neta da Débora, a bisneta da Débora. As nossas escolhas possuem pesos geracionais. Deus está dizendo: se você escolher a vida, essa vida vai invadir a vida dos filhos de vocês. Irmão, é sobre isso que eu me movo, e é isso que me traz todos os dias aqui para eu orar. Porque eu acredito que as minhas escolhas já estão afetando, mas vão afetar cabalmente, completamente a vida dos meus filhos e dos meus netos. Vão afetar.
já estão afetando e vão afetar. Escolha a vida. Escolha a vida. Existem 3 tipos de vida na Bíblia. Existe a meia vida, que está lá em Lucas capítulo 10, versículo 30, onde a Bíblia diz que um homem descia de Jerusalém, que representa a igreja, para Jericó, que representa o mundo. E a Bíblia diz que esse homem, ele caiu na mão de salteadores, que o espancaram e roubaram ele. E a Bíblia diz que deixaram este homem meio morto. Olha aqui para mim, irmão. Na maioria das vezes, meio morto é pior do que morto, porque o meio morto envolve toda uma equipe de pessoas para cuidar, envolve despesas, envolve cuidado, envolve atenção. Então esta é a opção do diabo. O diabo não quer te matar, irmão. O diabo não quer que você morra servindo Jesus, porque se você morrer servindo Jesus, se você morrer fisicamente, estando vivo espiritualmente, você viverá eternamente. O diabo, ele só quer, irmão, que você fique aqui na igreja meio morto, se contentando com o mínimo, achando que está fazendo um favor para Deus, porque você vem no culto de vez em quando. O diabo quer que eu viva meio morto. Um pastor que se contenta com uma igreja com 300 pessoas. O diabo quer que eu me contente ter uma vida meia morta. Não estou morto. Pastor, não está morto quem peleia. Irmão, você vai viver peleando a vida inteira. Esta é a primeira proposta de vida que está na Bíblia. Grave o texto, Lucas capítulo 10, versículo 30. A segunda proposta de vida que tem na Bíblia é João 10:10, que você já sabe. Jesus disse: porque o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Deixa eu falar uma coisa para você. A religião mentiu para você quando disse que Jesus aqui estava falando do diabo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso não está na Bíblia, irmão, em nenhuma Bíblia, de nenhuma tradução. Esse texto está falando: quem rouba, mata e destrói a minha vida, quem me pastoreia, sabe quem é? Eu mesmo. Eu me roubo, eu me destruo. O povo de Deus é destruído porque ele falta conhecimento. Quando eu não tenho conhecimento, eu não acesso meus direitos. Vou repetir para você: quando eu não tenho conhecimento, eu não acesso os meus direitos. Enquanto você não conhecer, enquanto você não tiver conhecimento desse livro, você não vai acessar aquilo que é seu por direito. Você vai ficar como o irmão do filho pródigo, pensando: eu não vou pedir um cabrito para o pai não, né? Vai que ele não me dê. Até que o pai olha para você e diz: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Essa sandália que o teu irmão começou a usar era para você estar usando, bobão. Essa túnica era para você estar usando. Esse anel eu fiz do tamanho do seu dedo. Mas você não acessou, porque você não tinha conhecimento de quem eu era na sua vida, de que eu era o teu paizão e não o teu patrão. É você que está se matando, se destruindo e se roubando. Não é o diabo. Só que nesse mesmo capítulo 10, versículo 10 de João, Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham outro tipo de vida, vida em abundância. Vida em abundância. Se você não está vivendo isso, há uma disfunção na sua vida. Se você não está vivendo essa vida abundante, há uma disfunção na sua vida. Você não está fazendo jus ao propósito da vinda de Jesus. Ele disse: eu vim para que vocês tenham esse nível de vida abundante. Pastor, mas isso é possível? Você acha que Jesus, irmão, não tinha o que fazer, que ele saiu do céu para vir nos prometer algo que ele não possa cumprir? Então não diz respeito a quem pode ou não pode cumprir, diz respeito a quem ainda acredita e deseja essa vida abundante. Quantos aqui ainda acreditam e desejam? Tem um preço a ser pago. Jesus pagou um preço na cruz pela sua salvação, não pagou um preço pela sua unção. Jesus não pagou um preço pela tua prosperidade, é você que tem que pagar esse preço. Jesus não pagou um preço pelo meu nível de conhecimento, é a minha leitura que vai pagar esse preço. Jesus não pagou um preço, irmão,
Para que eu tivesse sucesso financeiro como cabeleireiro, eu tive que ir para Florianópolis, eu tive que passar trabalho, eu tive que fazer bons cursos, sempre rico na fé. Elias, um dia eu comi um bolinho de carne com guardanapo e tudo, Elias, para render no estômago. Botei maionese, ketchup, mostarda. E a mãe dizia: o que não mata, como eu não morri, fiquei desse jeito, gordo. Pastor, se arrepende disso? Nada. Fez parte do processo, fez parte da construção da minha dependência em Deus. E de vez em quando eu quero, Deus diz: ô negrinho, lembra do bolinho de carne? Eu te levo para lá de novo, rapaz. Eu faço você repetir esse ciclo, se você me mostrar que não aprendeu. Irmão, você não precisa mais cair onde você caiu. Seja inteligente, tenha vida abundante. Terceiro tipo de vida que Ele tem a nos oferecer está em Gálatas 6:8, que diz assim: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Ei, irmãozinho, fica fazendo aquilo que a tua carne gosta, fica fazendo o sexo que ela gosta, fica acessando a pornografia que ela gosta, fica bebendo a bebidinha que ela gosta, fica fumando o cigarrinho que ela gosta. Faça isso, e aí você vai estar incluído nesse texto. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Quando você escolhe alimentar a sua carne, sua alma morre de fome. Mas o texto não para aqui. Diga glória a Deus. Não, pelo amor de Deus, me ajuda. Diga glória a Deus. O que eu amo em Deus é que nunca para na parte ruim. Ei, com Deus nunca para na parte ruim. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, vírgula, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aquele que começar a plantar na carne, quem semeia na sua carne, da carne colherá destruição, ponto e vírgula. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu profetizo sobre a sua vida, irmão. Quando você escolhe agradar o Espírito, seu Espírito encontra a vida eterna. Eu libero esta palavra profética sobre a sua vida, uma palavra de vida abundante na terra e de vida eterna no céu. Eu libero esta palavra. Pastor, você tem uma palavra tão forte, mas eu termino falando de opção, de coisa boa, de escolha. Você tem uma escolha, você ainda está vivo, você está respirando, você já podia ter morrido de Covid ou de qualquer outra coisa. Se você está aqui nessa noite, Deus te trouxe para perto dele, é porque a sua vida ainda não acabou, irmão. Você pode recomeçar um novo tempo, uma nova história. Quantos querem recomeçar uma nova história? Lembra daquela canção? Uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim. Tome isso. Eu quero encerrar. Estou falando isso faz meia hora. Pastor, você gosta de pregar muito? Não, irmão, só não gosto de deixar nada incompleto. Eu gosto de entregar tudo. Se você nunca ouviu falar de John Piper, que é um pastor batista, John Piper disse o seguinte: é impressionante como muitas pessoas que se consideram cristãs, mas não consultam a Cristo ao fazer escolha. Sabe aquele ditado que muito escolhe e pouco acerta? Então, escolhido só acerta quando escolhe a escolha de Deus. Você decide onde você quer passar a sua eternidade. No céu, brincando com Deus, brincando com a Bíblia, brincando de igreja, brincando de ter pastor. Tem membros da igreja que às vezes eu vou dar uma olhadinha nos stories, digo, não, acho que essa pessoa não
não acredito, acho que eu não acredito que ela congrega numa igreja, ela tem um pastor? Pode, não dá. E sabe por que eu penso desse jeito, irmão? Porque pesa sobre mim um peso de responsabilidade. Hebreus 3:17. Eu vou ter que dar conta da sua alma. Mas tem ovelhas que eu não vou ter que dar conta porque não me tem como pastor. Só congrega. Decida nessa noite, faça uma escolha. Que escolha você faz ao sair daqui? Que nível de vida você quer ter? Onde você quer passar a sua eternidade? Até que ponto a sua opinião está mais forte que a escolha de Deus na sua vida? Depois desse momento fúnebre, fique em pé, por favor. E eu quero perguntar se nessa noite, alguém que está afastado da igreja, alguém que está parado na fé, até vem na igreja, mas está parado na fé, e deseja entregar o seu coração a Jesus nessa noite, deseja escolher a escolha de Deus nessa noite, deseja se posicionar e dizer: Deus, pastor, igreja, a partir de hoje essa cidade vai conhecer um novo homem, uma nova mulher. A partir de hoje eu vou ser o crente mais chapado nesta cidade, mais doido por Deus. E não interessa se vão dizer que eu sou fanático. Não sou fanático, só radical, porque eu quero algo novo. Eu já me cansei da minha vidinha. Se você nessa noite deseja entregar o seu coração a Jesus, por favor, levante a sua mão como sinal onde você está. Pastor, que vergonha. Toma uma decisão, escolha. A escolha é sua. Sentir vergonha hoje ou depois? Um dia você vai ter que fazer uma escolha. E se essa escolha vai ser hoje, por favor, levante a sua mão. Levante a sua mão. Se você veio com alguém aí que você sabe que está num estado que precisa de um recomeço, que precisa de uma mudança radical, por favor, pergunte aí para essa pessoa. Você quer entregar seu coração a Jesus? Você que deseja voltar ou entregar seu coração a Jesus, saia do seu lugar. Se você veio com alguém, convide alguém para vir contigo. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você, pela sua vida. Nós não somos melhores do que você. Nós não somos melhores, aliás, nós somos até piores. É por isso que a gente só funciona vindo todo dia para a igreja, todo dia orando, porque senão só Deus para ter misericórdia de nós. Libera a banda aqui no retorno para mim, Reinaldo. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor comigo, seu amor comigo. Quem Deus livre
noite? Me dá um pouco de retorno aqui, Reinaldo. Quantos filhos de Deus? Até essa filiação foi uma escolha dele. A Bíblia diz que ele escolheu você nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para que fôssemos filhos de adoção, santos e irrepreensíveis. Por isso essa angústia que você sente, porque você é filho de Deus. Por isso a perseguição de Satanás contra você, que foi o que ele fez com Jesus. Se tu és o filho de Deus, porque ele sabe que filhos são herdeiros. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu estou diante dos herdeiros, dos teus filhos. Senhor, eu não bato nos filhos dos vizinhos, eu não corrijo os filhos dos vizinhos, eu corrijo os meus filhos. Nessa noite, os teus filhos foram corrigidos a escolherem a tua escolha, porque são filhos, porque possuem promessas, possuem benefícios os esperando, possuem heranças os aguardando. Em nome de Jesus eu libero uma palavra de bênção, de vida abundante e vida eterna. Vida abundante e vida eterna. Eu libero uma palavra de riqueza na fé, no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem concorda e crê nessa oração, diga amém. Escolha a escolha de Deus. Deus abençoe sua semana. Deus abençoe a sua casa, seu coração, sua saúde física. Ore pela irmã Rosa, que é líder do nosso diaconato, que está se tratando lá no Paraná. Saúde. Ore por ela. Deus abençoe a sua vida. Esta semana seja uma semana extraordinária, que você acesse lugares que você ainda não acessou, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aplauda o nome do Senhor.